O sol da Judéia atingia a terra com uma força cruel, transformando o ar quente em algo que tremia e mudava a aparência da linha do horizonte. Para os grupos de viajantes que se moviam lentamente pelo Vale do Jordão, cansados e sujos, com a poeira de muitas semanas de jornada, uma imagem surgia na planície, parecendo ao mesmo tempo um milagre e uma ilusão. Não era uma cidade comum, era uma fortaleza. Era Jericó. Suas muralhas não eram apenas altas, elas eram uma demonstração de poder, um desafio feito de pedra à fraqueza dos seres humanos. Elas foram construídas com tijolos de barro secos ao sol, colocados em fileiras duplas, e eram tão largas que 2 carros de guerra poderiam correr lado a lado em cima delas. As muralhas se levantavam como uma garantia de total segurança para quem estivesse dentro e um aviso de morte certa para quem tentasse desafiá-las pelo lado de fora. Para as pessoas daquele tempo, Jericó não era somente um lugar no mapa, era o grande símbolo de algo que não podia ser vencido. A primeira e a última barreira de defesa da terra de Canaã contra qualquer perigo que viesse do deserto ao leste. O oásis que dava vida ao lugar, com suas fontes de água abundante e palmeiras que balançavam com o vento quente, apenas fortalecia a ideia de que aquele lugar era protegido pelos deuses, um ponto de civilização e força no meio de um mundo cheio de incertezas. Por muitas gerações, os moradores de Jericó adormeciam ouvindo o som suave do vento nas folhas das tamareiras, tranquilos pela certeza silenciosa de que suas muralhas nunca iriam cair. Eles depositavam sua confiança no barro, na pedra e no orgulho de seus antepassados. Eles mal podiam imaginar que o maior perigo para sua existência não chegaria na forma de máquinas de guerra ou de exércitos com escudos brilhantes, mas sim como um sussurro, um boato trazido pelo vento do deserto, uma história sobre um Deus que eles não conheciam e um povo que esse Deus havia escolhido. E o lugar por onde essa história entraria, o centro do tremor que iria abalar as bases de sua cidade orgulhosa, não seria o palácio do rei ou o templo grandioso, mas uma casa simples, encostada na própria muralha que eles tanto admiravam. A casa de uma mulher cujo nome significava ao mesmo tempo vergonha e sobrevivência. A casa de Raabe. Dentro daquelas muralhas enormes, a vida acontecia com uma energia agitada e cheia de movimento. Jericó era um ponto de encontro para pessoas de todos os lugares. Seu mercado era como um labirinto de ruas estreitas e empoeiradas e praças abertas, onde o ar era carregado com o cheiro de temperos de lugares distantes, de couro tratado, do suor dos animais e de pão que acabara de sair do forno. Vendedores do Egito mostravam tecidos finos, homens da Babilônia negociavam selos e pedras preciosas, e povos nômades do deserto trocavam sal e outros materiais por grãos e potes de cerâmica. O barulho era uma mistura constante de sons diferentes. O som das ovelhas se misturava com os gritos dos vendedores, o bater ritmado dos que trabalhavam com metal e o zumbido das conversas em muitas línguas diferentes. Era uma cidade rica, uma cidade que crescia com o comércio e com os impostos pagos pelas vilas menores que viviam sob sua proteção. Mas toda essa riqueza tinha um preço, e a organização da sociedade era tão severa e dividida em níveis bem definidos quanto as camadas de tijolos em suas muralhas. No ponto mais alto estava o rei, uma pessoa vista quase como um deus, que morava em um palácio de onde podia ver toda a cidade, e sua vontade era a lei máxima. Abaixo dele havia um grupo de sacerdotes que servia aos deuses cananeus, fazendo cerimônias complicadas nos templos dedicados a Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, e a Ázera, sua parceira, a deusa-mãe. Essas cerimônias eram o centro da vida espiritual da cidade, uma tentativa desesperada de agradar as forças que eles acreditavam controlar as colheitas, a chuva e o resultado das batalhas. Sacrificar animais era algo comum, e o cheiro de incenso e de carne queimada ficava sempre no ar sobre os pátios dos templos, misturando-se aos outros cheiros do mercado. Os sacerdotes, com suas roupas enfeitadas e olhares sérios, tinham um poder muito grande interpretando sinais, aconselhando o rei e pedindo obediência e ofertas ao povo. Logo abaixo deles vinham os chefes militares e os soldados, homens cuja vida era dedicada a defender a cidade e a manter a ordem dentro dela. Eram pessoas temidas e respeitadas, e seus escudos de bronze e pontas de lança brilhavam sob o sol enquanto eles andavam vigiando o topo das muralhas, um lembrete constante do poder que garantia a paz de Jericó. Mas a grande maioria das pessoas vivia em um mundo totalmente diferente. Eram agricultores que trabalhavam nos campos férteis do lado de fora dos muros durante o dia, artesãos, servos e trabalhadores que formavam a base que sustentava a cidade. E no meio dessa estrutura, a vida de uma mulher era determinada por regras que não podiam ser vistas, mas que não podiam ser quebradas. No mundo cananeu, uma mulher não era vista como uma pessoa com vontade própria, mas como uma posse. Ela pertencia primeiro ao seu pai e depois ao seu marido,
Seu valor era medido por sua capacidade de ter filhos, especialmente filhos homens que pudessem levar o nome da família adiante e herdar as terras. Sua educação se limitava às tarefas de casa, e seu poder de influência quase nunca ia além das paredes de sua casa. Ela era ensinada a ser obediente, a servir, a viver na sombra de um homem. Um casamento era um acordo de negócios entre famílias, e o amor era algo de pouca importância, se é que era levado em conta. Se uma mulher não pudesse ter filhos, ela poderia ser mandada embora, devolvida para sua família em desgraça. Se ficasse viúva sem um filho para sustentá-la, seu futuro seria muito difícil, dependendo da ajuda de parentes ou tendo que enfrentar a pobreza. As leis e os costumes eram todos contra ela, criando um sistema onde ter a liberdade de escolher. O próprio caminho era um sonho que não podia ser realizado. Para a maioria das mulheres de Jericó, o caminho da vida era um só: nascer, ser entregue em casamento, ter filhos e morrer, tudo dentro das regras estabelecidas pela sociedade. Mas o que acontecia a uma mulher que, por seu nascimento, por azar ou por escolha, não se encaixava nesse padrão? E se sua família fosse pobre demais para oferecer um dote? E se ela fosse órfã, ou se tivesse sido desonrada, ou simplesmente tivesse um espírito que não podia ser controlado dentro de 4 paredes? Para essas mulheres, as escolhas eram terrivelmente poucas. Elas poderiam se tornar servas, vivendo uma vida de trabalho duro e sem reconhecimento, ou poderiam passar fome nas ruas. E havia uma outra porta, uma porta que oferecia um jeito instável de sobreviver, uma liberdade perigosa, mas que pedia o sacrifício de sua honra, de sua posição, de seu lugar na sociedade. Era a porta da prostituição. Na sociedade cananeia, a prostituição era uma atividade complicada e cheia de contradições. Não era apenas um negócio baseado no desejo ou na pobreza. Estava ligada à própria religião. Nos templos de Azerá e de outras divindades da fertilidade, havia as prostitutas do templo, mulheres que se entregavam a estranhos em cerimônias que, segundo a crença, ajudavam a terra a ser fértil e garantiam boas colheitas. Esse tipo de prostituição era visto como um ato sagrado, um serviço aos deuses, e as mulheres que a praticavam tinham uma posição social incerta, sendo respeitadas em cerimônias, mas ainda assim vistas com preconceito pela sociedade. Contudo, para a maioria das mulheres como Raabe, a situação era muito mais difícil. A sua era a prostituição comum, uma profissão que nascia da necessidade de dinheiro, uma última opção em um mundo que não lhes oferecia outra saída. Elas eram o resultado de um sistema que só dava valor às mulheres dentro do casamento e da maternidade. Raabe, como uma prostituta, vivia em uma área indefinida da sociedade de Jericó. Sua casa era visitada por vários tipos de homens. Soldados que queriam um alívio momentâneo da disciplina severa, comerciantes viajantes que procuravam companhia e um lugar para ouvir as últimas notícias, e até mesmo homens casados da cidade que levavam uma vida dupla, procurando na casa dela o que não encontravam na sua. Ela era, ao mesmo tempo, uma necessidade e um assunto proibido. Os homens a usavam, mas a sociedade a desprezava. As mulheres, de respeito, viravam o rosto quando ela passava no mercado, sussurrando palavras maldosas que a rotulavam como impura, uma mancha na moral da cidade. As crianças eram ensinadas a não chegar perto de sua porta. Ela era uma pessoa excluída, uma exilada dentro de suas próprias muralhas. Sua casa, localizada de forma estratégica na própria muralha de fora da cidade, era um reflexo perfeito de sua situação na sociedade. Ela fazia parte de Jericó, estava fisicamente ligada à sua estrutura de defesa, mas, ao mesmo tempo, vivia na beirada, na margem, olhando tanto para dentro quanto para fora. Essa posição única, no entanto, deu a Raabe algo que poucas mulheres, e até mesmo poucos homens, em Jericó tinham: informação. Sua casa era um ponto de encontro de diferentes mundos, um centro importante de boatos e notícias. Os comerciantes, com a língua solta pelo vinho, falavam de reinos distantes e de exércitos que estavam a caminho. Os soldados, em seus momentos de fraqueza, confessavam seus medos e os pontos fracos nas defesas da cidade. Viajantes de toda a região do Crescente Fértil compartilhavam histórias que não teriam coragem de contar nas praças públicas. Raabe, noite após noite, ouvia. Ela aprendeu a separar as histórias exageradas das verdades, a ligar os fatos, a entender os movimentos secretos da política e do poder que formavam o seu mundo. Sua mente, não limitada pela educação formal que lhe foi negada, tornou-se afiada como uma lâmina, uma ferramenta de sobrevivência criada no silêncio e na observação. Ela era invisível para os poderosos, mas via e ouvia tudo. Ela era desprezada, mas conhecia os segredos mais íntimos daqueles que a desprezavam. Essa inteligência, essa capacidade de entender as coisas, era sua verdadeira muralha, sua única defesa em um mundo que a via como alguém descartável.
E foi essa habilidade que a tornou a primeira pessoa em Jericó a entender a verdadeira natureza da tempestade que estava se formando no leste. As primeiras histórias chegaram como sussurros, pedaços de conversas que pareciam absurdos demais para serem verdade. Um comerciante egípcio, com os olhos ainda arregalados de medo, falou de um povo de escravos, os hebreus, que haviam humilhado o poderoso faraó. Ele descreveu pragas que iam contra a lógica, um rio que se transformou em sangue, uma escuridão que podia ser sentida. E então, a história mais incrível de todas. Um mar que se abriu como um caminho seco para os escravos passarem e que depois se fechou sobre o exército mais temido do mundo, afogando cavalos e cavaleiros em suas águas profundas. Raabe ouviu, duvidando no início. Histórias de deuses e magia eram comuns, mas isso era diferente. Havia um tom de terror verdadeiro na voz do homem, um medo que não podia ser fingido. Com o passar dos meses e depois dos anos, os sussurros se transformaram em um som forte. As caravanas que vinham do sul e do leste traziam mais relatos, cada um mais assustador que o anterior. Os hebreus não eram mais apenas um grupo de escravos fugitivos, eram uma nação em movimento, um exército que se fortaleceu durante 40 anos no deserto, liderado por um deus invisível cujo poder parecia não ter fim. Eles não lutavam como os outros exércitos, não confiavam apenas em espadas e lanças, eles confiavam em seu Deus. E esse Deus, Yahweh, era diferente de qualquer divindade sobre a qual Raabe já tinha ouvido falar. Ele não era uma estátua de pedra ou madeira que precisava ser agradada com incenso e sacrifícios. Ele não era um deus local, limitado a um templo ou a uma montanha sagrada. Ele era um deus do céu e da terra, um deus que agia na história, que derrubava reis e destruía nações com o sopro de sua boca. As notícias mais recentes eram as mais preocupantes. Os israelitas haviam chegado às fronteiras de Canaã. Eles haviam enfrentado Seom, o rei dos amorreus, e Og, o rei de Bazã, 2 reis poderosos cujos exércitos eram famosos, e os haviam destruído completamente. Não apenas derrotado, mas eliminado por completo, tomando suas terras e suas cidades. A notícia caiu sobre Jericó como uma pedra. O medo, que antes era um sentimento distante, agora era algo real nas ruas da cidade. O rei mandou que os portões fossem trancados mais cedo, que as patrulhas nas muralhas fossem dobradas. Os sacerdotes de Baal realizavam cerimônias cada vez mais desesperadas, sacrificando os melhores animais do rebanho na esperança de conseguir o favor de seus deuses contra essa nova ameaça. Mas Raabe, em sua casa na muralha, sentia algo diferente. O medo estava lá, frio e constante, mas por baixo dele outra coisa começava a nascer. Uma semente de admiração, de espanto. Os deuses de Jericó eram imprevisíveis e distantes, exigiam obediência, mas raramente mostravam poder de verdade. O Deus dos hebreus, no entanto, era um Deus que agia, um Deus que lutava por seu povo, um Deus que cumpria suas promessas. Enquanto a elite de Jericó se apegava à força de suas muralhas e à proteção de seus ídolos sem poder, Raabe começou a fazer uma aposta silenciosa em seu coração. Ela observava a cidade, via a falsa coragem dos soldados e a confiança vazia dos sacerdotes e os comparava com as histórias do Deus que abrira o mar. E em seu espírito, uma certeza começou a se formar. As muralhas de tijolo e barro não seriam capazes de enfrentar um Deus que podia mover as águas do oceano. A lealdade de Raabe nunca pertenceu de verdade a Jericó. A cidade a usava, mas nunca a aceitou. O rei a protegia apenas porque ela gerava dinheiro e mantinha os soldados satisfeitos. Os deuses não lhe ofereciam nenhum conforto, apenas mais cerimônias, sem sentido. Seu coração não tinha um porto seguro, não tinha um lugar para chamar de lar. E então, nas histórias desse Deus distante e poderoso, ela começou a ver uma possibilidade, uma esperança tão pequena que mal tinha coragem de lhe dar um nome. A esperança de que existisse um poder maior do que os reis e os exércitos da terra. A esperança de que talvez existisse um Deus que não julgasse as pessoas por sua profissão ou por seu passado, mas por algo mais profundo. Foi nesse estado de espírito, com o coração dividido entre o medo do que conhecia e a fé que nascia no desconhecido, que a vida de Raabe estava prestes a se chocar com o destino. Naquela noite, a cidade estava mais tensa do que nunca. Os boatos diziam que o exército de Israel estava acampado do outro lado do Jordão, o último obstáculo natural antes de Jericó. O rio estava na sua época de cheia, uma barreira de água barrenta e forte que parecia impossível de atravessar. Isso trouxe um breve alívio para os moradores, uma sensação de que talvez eles tivessem mais tempo. Mas a ansiedade ainda estava no ar, densa e sufocante. Na casa de Raabe, os negócios continuavam como sempre, uma aparência de normalidade em um mundo prestes a desmoronar. Um soldado saiu, ajeitando seu cinto e sumindo na escuridão da rua estreita. Raabe fechou a porta, e o som da tranca deslizando no lugar ecoou no silêncio de seu quarto.
Ela foi até a pequena janela que dava para o lado de fora da muralha, a única em toda a cidade que oferecia uma vista direta do território inimigo. De lá, ela não podia ver o acampamento israelita, apenas a escuridão imensa e as estrelas frias sobre as planícies de Moabe. Ela pensava sobre eles, sobre o povo e seu Deus. Eram realmente tão diferentes? O que eles queriam? E o que aconteceria com ela, com sua família, quando eles finalmente chegassem? Um sentimento de tristeza a dominou. Ela estava presa, literalmente, entre uma cidade que a rejeitava e um exército que provavelmente a destruiria. Não havia para onde fugir. Ela se virou da janela com o peso do mundo em seus ombros. Foi então que ouviu. Não era o passo pesado de um soldado ou o arrastar de pés de um comerciante bêbado. Eram batidas na porta. Firmes, mas com hesitação. 2 batidas, uma pausa e mais uma. Não era o sinal de um cliente conhecido. Seu coração deu um pulo, uma mistura de medo e curiosidade. Quem poderia ser aquela hora da noite? Com a cidade em alerta máximo, estranhos não eram bem-vindos. Ela se aproximou da porta em silêncio, o chão de terra batida abafando seus passos. Quem está aí? Ela perguntou com a voz mais baixa que um sussurro. O silêncio do outro lado foi a primeira coisa que a assustou. Então, uma voz respondeu, baixa e urgente, em uma língua que ela reconheceu como sendo de além do Jordão. Somos viajantes. Procuramos apenas um abrigo e um pouco de água. Fomos informados que esta é uma casa segura. A mentira era tão fraca quanto um tecido fino. Viajantes não chegariam a Jericó depois que os portões fossem fechados. E nenhuma casa era considerada segura naqueles dias. Raabe sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua mente, treinada por anos de observação e análise, juntou as peças em um instante. O sotaque, a hora avançada, o pedido de abrigo em vez de companhia, não podiam ser comerciantes. Não podiam ser soldados de uma nação amiga. Só podiam ser uma coisa. Eram eles. Eram homens do acampamento do outro lado do rio. Espiões. O exército de Israel estava mais perto do que qualquer um imaginava. O pânico inicial tomou conta dela. Seu primeiro instinto foi gritar, chamar os guardas que patrulhavam a muralha a poucos metros de distância. Era o que qualquer cidadão leal de Jericó faria. Entregá-los significaria, talvez, ganhar algum favor do rei, uma recompensa, uma chance de limpar um pouco da mancha em seu nome. Seria a escolha segura, a escolha lógica. Mas então ela hesitou. A imagem do Mar Vermelho se abrindo invadiu sua mente. A lembrança das histórias dos reis amorreus, destruídos, as palavras que ela mesma havia pensado em seu coração sobre o Deus do céu e da terra. Seriam estes os seus servos? Este era o momento do qual ela tinha tanto medo e, de forma estranha, tanta esperança? Abrir aquela porta seria um ato de traição contra Jericó, contra tudo o que ela conhecia. Significaria apostar sua vida, e a vida de sua família, em um Deus estrangeiro e em histórias que ela só conhecia por meio de boatos. Seria um passo no escuro, um salto de uma muralha para um abismo de incertezas. Mas não abrir a porta, entregá-los, significaria trair aquela semente de fé que havia nascido em seu coração. Significaria se aliar aos deuses de pedra e aos muros de barro, as mesmas forças que a haviam colocado à margem e condenado a uma vida nas sombras. Ela estava diante da escolha mais importante de sua vida. De um lado da porta, a segurança frágil e a morte certa de Jericó. Do outro, 2 estranhos que representavam um poder assustador e uma promessa impossível de salvação. A mão de Raabe tremeu quando ela alcançou a tranca. O som dos homens do lado de fora, movendo-se inquietos, quebrou o silêncio. Eles não podiam esperar para sempre. A patrulha da guarda logo passaria por ali. A decisão precisava ser tomada. Agora. Com a respiração presa na garganta e uma oração silenciosa a um Deus que ela mal começara a conhecer, ela fez sua escolha. O som do metal deslizando, destrancando a porta, foi o som mais alto que ela já ouvira. Foi o som de um mundo terminando e outro começando. O som da tranca de metal deslizando para trás pareceu um trovão no silêncio da noite. Para Raabe, foi o som do seu mundo antigo se quebrando. A porta de madeira pesada rangeu, abrindo um pequeno espaço para a escuridão da rua estreita. O ar frio da noite entrou no calor abafado de seu quarto, trazendo com ele o cheiro de poeira e de medo. Na faixa de luz amarelada que sua lâmpada de azeite projetava, 2 figuras apareceram. Não eram os guerreiros imponentes que sua imaginação havia criado. Eram homens, apenas homens, com os rostos marcados. Suas roupas foram seus olhos. Eram olhos que haviam visto o deserto, que haviam presenciado coisas que ela mal podia imaginar. Havia neles uma atenção de animal, uma prontidão para lutar ou fugir a qualquer momento. Eram os olhos de homens que viviam na fronteira entre a morte e a promessa. Um nó de gelo se formou no estômago de Raabe. A realidade de seu ato a atingiu com a força de um soco. Ela não estava apenas abrigando 2 estranhos.
Estava dando refúgio a inimigos do Estado, aos batedores de um exército que viera para destruir tudo o que ela conhecia. Cada parte de seu ser, cada instinto de sobrevivência afiado por uma vida inteira nas margens da sociedade, gritava para que ela batesse a porta, para que gritasse por socorro. Seria tão fácil. Um grito, e em instantes os guardas estariam ali. Ela seria uma heroína, a prostituta que salvará a cidade. Mas a imagem do Mar Vermelho, das águas empilhadas como muralhas, continuava em sua mente. Ela olhou para os homens e eles olharam de volta. Nenhum deles falou. Naquele silêncio pesado, uma compreensão passou entre eles. Eles sabiam que ela sabia. E ela sabia que eles sabiam. Com um gesto rápido, quase invisível, ela abriu mais a porta e os puxou para dentro, fechando-a rapidamente atrás deles. O som da tranca deslizando de volta para o lugar selou seu destino. O ponto a partir do qual não havia mais volta tinha sido cruzado. O quarto era pequeno e prático, com pouco mais do que uma esteira para dormir, uma pequena mesa e a lâmpada que projetava sombras que dançavam nas paredes de barro. Os homens permaneceram de pé, imóveis, seus corpos tensos como cordas de arco. Eles olhavam o espaço, não como clientes, mas como soldados analisando um terreno. Seus ouvidos estavam atentos a qualquer som vindo de fora. Raabe sentia o coração bater forte contra as costelas, um tambor de guerra anunciando sua própria traição. Ela lhes ofereceu água em uma tigela de barro e eles beberam com vontade, sem tirar os olhos dela. Ela tentou parecer calma, tentou mostrar a mesma indiferença profissional que usava com todos os seus clientes, mas a máscara não se encaixava. Suas mãos tremiam um pouco. O que ela estava fazendo? Que loucura a havia dominado? Ela era uma mulher prática, uma sobrevivente. E o que ela estava fazendo era suicídio. A lei de Jericó era clara. Abrigar um inimigo era punido com a morte, uma morte lenta e em público para servir de exemplo. E não apenas ela. Sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos que viviam sob o mesmo teto, seriam arrastados com ela para a desgraça e a execução. O peso dessa responsabilidade quase a fez desabar. Ela olhou para os homens, para esses dois causadores de seu destino, e uma onda de raiva a invadiu. Por que eles tinham que escolher a sua porta? De todas as casas em Jericó, por que a dela? Mas no fundo, ela sabia a resposta. Porque nenhuma outra casa era tão vulnerável e, ao mesmo tempo, tão invisível. Ninguém questionaria homens entrando na casa da prostituta. Era o disfarce perfeito. Eles a haviam escolhido por causa de sua vergonha, e agora sua vergonha poderia ser sua única salvação. Mal tiveram tempo de trocar mais do que olhares quando o som que ela mais temia chegou. Primeiro, um grito distante. Depois, o som inconfundível de sandálias pesadas batendo de forma ritmada contra a pedra das ruas. Eram muitos passos, coordenados, apressados, uma patrulha, mas eles estavam se movendo com um objetivo, com uma urgência que não era normal. Eles estavam procurando por algo, ou por alguém. O sangue de Raabe gelou. Os dois espiões se olharam, e em um instante suas mãos foram para as adagas escondidas em suas roupas. Seus corpos se abaixaram prontos para a violência. Raabe agiu por puro instinto, o mesmo instinto que a mantivera viva por tantos anos. Ela levantou a mão, um gesto rápido e silencioso para que ficassem quietos. Seus olhos se arregalaram, transmitindo a urgência. Para cima! Rápido! Ela sussurrou, a voz quase não saindo. Ela apontou para a escada de madeira simples que levava ao telhado plano de sua casa. O telhado era seu lugar de trabalho, onde ela secava linho ao sol, um amontoado de caules que podiam oferecer um esconderijo. Os espiões não hesitaram. Eles confiavam nela, não porque a conhecessem, mas porque não tinham outra escolha. Eles se moveram com uma agilidade silenciosa que mostrava seu treinamento militar, subindo a escada em segundos e desaparecendo pela abertura. Raabe correu atrás deles com o coração na garganta. Ela os ajudou a se deitarem no chão de barro batido do telhado e começou a cobri-los rapidamente com os feixes de linho, empilhando os caules secos sobre seus corpos até que eles se tornassem impossíveis de distinguir do resto do material espalhado ali. O cheiro de terra do linho encheu suas narinas, um cheiro de casa e trabalho, que agora se tornara o cheiro da conspiração. Ela mal havia terminado quando o som na rua se transformou em batidas violentas em sua porta. Eram punhos, não dedos, socando a madeira com uma autoridade que exigia obediência imediata. "Abra em nome do rei!" Uma voz grossa gritou. Raabe respirou fundo, uma, duas vezes. O pânico era um oceano, e ela estava se afogando, mas ela o empurrou para baixo, para o fundo de seu ser. Ela precisava ser a Raabe que eles esperavam ver. A prostituta descrente, talvez um pouco assustada, mas definitivamente não uma traidora. Ela desceu a escada, forçando seus membros a se moverem com uma lentidão calculada. Pegou a lâmpada, garantindo que sua mão estivesse firme, e foi até a porta. Ela destrancou a tranca e abriu,
piscando contra a luz forte de várias tochas. À sua porta estava o capitão da guarda da cidade, acompanhado por meia dúzia de soldados armados com lanças e escudos. O rosto do capitão era uma máscara de impaciência e desprezo. Ele a conhecia, é claro. Todos os guardas a conheciam. Raabe, ele disse, a voz cheia de autoridade. O rei foi informado de que homens de Israel, espiões, entraram na cidade esta noite. Fomos informados que eles vieram para a sua casa. Entregue-os, agora. As palavras eram diretas, uma acusação e uma ordem. Não havia espaço para negar. Ela sentiu o peso dos olhares dos soldados, frios e acusadores. Ela podia sentir a presença dos dois homens escondidos a poucos metros acima de sua cabeça, suas vidas dependendo de cada palavra que ela dissesse a seguir. Ela engoliu o medo e encontrou sua voz. Era a sua voz profissional, um pouco rouca, um pouco cansada, com um toque de desafio. Sim, é verdade, ela começou, e viu um brilho de vitória nos olhos do capitão. Ela o estava alimentando, dando-lhe o que ele queria ouvir. Homens vieram a mim. Eu não sei de onde eles eram. Viajantes, mercadores, quem sabe? Eles não usam crachás, capitão. Um dos soldados riu e o capitão fez um gesto para que ele se calasse. Raabe continuou, sua mente trabalhando mais rápido do que nunca. Ela precisava criar uma história, uma que fosse convincente, uma que os levasse para longe dali. Eles estiveram aqui, sim, mas já foram embora. Ela fez uma pausa, fingindo tentar se lembrar. Eles saíram há pouco tempo, um pouco antes de o portão ser fechado. A noite estava caindo. Ela gesticulou vagamente na direção do portão principal da cidade. Se vocês se apressarem, talvez ainda possam alcançá-los. Eles seguiram pelo caminho em direção à passagem do Jordão. Cada palavra era uma peça cuidadosamente colocada em um jogo mortal. Ela admitiu que os homens estiveram lá. Negar seria inútil se alguém os tivesse visto entrar. Mas ela deu-lhes uma direção, uma pista falsa, uma esperança de captura que os afastaria de sua casa. Ela os enviou em uma perseguição inútil, dando aos espiões o tempo precioso de que precisavam. O capitão a estudou, seus olhos apertados tentando ver através de sua fachada. Ele estava procurando por um sinal de mentira, um tique nervoso, um desvio do olhar. Raabe o encarou de volta, seu rosto uma tela em branco, escondendo a tempestade que se agitava por dentro. Por um momento que pareceu uma eternidade, ele não disse nada. O único som era o estalar das tochas. Então, ele se virou para seus homens. Ela está certa. Se nos apressarmos, podemos pegá-los no rio. Dividam-se, vão! Os soldados se viraram e correram, suas sandálias batendo contra as pedras enquanto desapareciam na escuridão. O capitão deu a Raabe um último olhar, um olhar que prometia que se ela estivesse mentindo, ele voltaria. Então ele também se foi. A rua ficou em silêncio, vazia. Raabe encostou-se na porta, o corpo de repente fraco, as pernas como se fossem feitas de água. O ar saiu de seus pulmões em um suspiro trêmulo. Ela tinha conseguido, por enquanto. Ela trancou a porta novamente e permaneceu na escuridão por um longo momento, ouvindo apenas as batidas descontroladas de seu próprio coração. O perigo imediato havia passado, mas a verdade de sua situação agora era inegável. Ela havia escolhido um lado, e não havia mais como voltar atrás. Com as pernas ainda tremendo, ela subiu novamente para o telhado. A lua havia subido mais alto no céu, banhando a cidade adormecida em uma luz prateada e fantasmagórica. Ela se aproximou da pilha de linho e começou a remover os caules. Os dois homens saíram, seus rostos pálidos à luz da lua. Eles haviam ouvido tudo. Eles sabiam o risco que ela havia corrido por eles. Eles se levantaram, sacudindo a poeira e os pedaços de linho de suas roupas. Por um momento, os três ficaram em silêncio, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles. As luzes das casas estavam se apagando uma a uma. As muralhas, que pareciam tão imponentes durante o dia, agora pareciam frágeis sob o vasto céu estrelado. Foi ali, naquele telhado na fronteira do mundo, com o cheiro da noite no ar, que Raabe encontrou sua voz novamente. Mas não era a voz da prostituta cínica ou da mentirosa esperta. Era uma voz que vinha do fundo de sua alma, uma voz que carregava o peso de anos de observação e a clareza de uma revelação repentina. Ela se virou para eles e não havia mais medo em seus olhos, apenas uma decisão séria. Eu sei. Ela começou, a voz firme e clara na quietude da noite. Eu sei que Yahweh, o seu Deus, deu a vocês esta terra. Os espiões ficaram tensos, surpresos com a sinceridade dela. Ela não estava apenas falando de uma conquista militar. Ela estava falando de uma ordem divina. Eu sei disso, ela continuou, porque um terror de vocês caiu sobre todos nós. Todos os habitantes desta terra estão se desmanchando de medo por sua causa. Ela estava lhes dando a informação que eles vieram buscar, mas era mais do que isso. Era uma confissão.
A confissão do medo que corroía o coração de sua cidade orgulhosa. Porque nós ouvimos, disse ela, e agora sua voz estava carregada de admiração. Nós ouvimos como Yahweh secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Ela falou do evento como se tivesse acontecido ontem, a imagem tão viva em sua mente como se ela tivesse estado lá. E nós ouvimos o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, Seom e Og, a quem vocês destruíram completamente. Ela listou os nomes, as vitórias, as provas irrefutáveis de um poder que desafiava toda a experiência humana. Ela não estava recitando uma lista de conquistas. Ela estava construindo um argumento, peça por peça, para a fé que estava prestes a declarar. Quando ouvimos isso, nossos corações se desmancharam, ela admitiu, a voz baixando para um sussurro de espanto. E não restou mais coragem em homem algum, por causa de vocês. Ela olhou para o céu, para as estrelas que pareciam tão distantes e indiferentes. Então, ela baixou o olhar e o fixou nos 2 homens, e as palavras que ela disse a seguir abalaram a própria base de seu mundo e o deles. Porque Yahweh, o seu Deus, ele é Deus nos céus acima e na terra abaixo. Foi uma declaração de uma magnitude impressionante. Naquele único fôlego, Raabe, a prostituta cananeia, a adoradora de ídolos de pedra e madeira, renunciou a todos os deuses de sua cultura. Ela desfez a importância de Baal, o senhor da tempestade. Ela rejeitou Azerá, a deusa da fertilidade. Ela negou o poder do rei, a força das muralhas, a sabedoria dos sacerdotes. Ela declarou que os deuses de Jericó eram nada e que o Deus invisível de um povo do deserto era o soberano de toda a criação. Não foi uma conversão nascida de pregação ou de ensinamento. Foi uma conversão forjada no fogo do medo e da razão, uma conclusão lógica baseada na evidência esmagadora do poder de Deus na história. Ela tinha ouvido os fatos, conectado os pontos e chegado à única conclusão que fazia sentido. O Deus deles era real. E o dela não era. Os espiões a olhavam com espanto. Eles haviam vindo em uma missão militar perigosa, esperando encontrar hostilidade, medo e talvez alguma informação tática. Em vez disso, encontraram a declaração de fé mais pura e poderosa que já haviam ouvido, vinda da fonte mais improvável. Naquele momento, eles não eram mais apenas soldados em território inimigo. Eram testemunhas de que a fama de seu Deus havia de fato chegado antes deles, preparando um caminho nos lugares mais inesperados. Após sua declaração monumental, o lado prático de Raabe voltou. A fé era a base, mas a sobrevivência exigia um acordo. Ela os havia salvado, agora eles a salvariam. Agora, portanto, ela disse, sua voz mudando de confessional para negociadora. Jurem-me, por favor, por Yahweh, já que eu lhes mostrei bondade, que vocês também mostrarão bondade à casa de meu pai. Ela estava usando o nome do Deus deles, prendendo-os a ele, mostrando que entendia que um juramento feito em seu nome era inquebrável. Jurem que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que eles têm. Jurem que nos livrarão da morte. Não era um pedido egoísta. Ela não pediu riquezas ou status. Ela pediu vida. Vida para sua família, as mesmas pessoas que compartilhavam de sua vergonha e que, sem ela, estariam condenadas. Era um ato de lealdade familiar, nascido de um ato de traição nacional. E ela pediu mais uma coisa. E me deem um sinal de confiança. Uma garantia. Algo concreto em que se agarrar em meio ao caos que viria. Os homens se entreolharam, uma comunicação silenciosa passando entre eles. O que ela pedia era justo. Era a lei da reciprocidade, da honra. O homem que parecia ser o líder respondeu, a voz grave e solene. Nossa vida pela sua, se você não contar sobre nossa missão. E será que, quando Yahweh nos der a terra, nós lhe mostraremos bondade e fidelidade? Eles concordaram com o juramento. Eles estabeleceram as condições. Veja, disse ele, pegando um feixe de fio escarlate de sua própria bolsa, uma corda fina, mas forte, tingida de um vermelho profundo, a cor do sangue, a cor da vida. Quando entrarmos na terra, você amarrará este cordão de fio escarlate na janela pela qual você nos fez descer. E você reunirá dentro de sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai. A instrução era clara. A corda seria o sinal. Sua casa seria um santuário. Qualquer um dentro estaria seguro. Qualquer um fora, mesmo de sua família, estaria sujeito ao mesmo destino do resto da cidade. A responsabilidade por sua salvação agora repousava sobre ela. Eles lhe entregaram a corda. A textura era áspera em suas mãos. A cor parecia pulsar na luz da lua. Era tão frágil, um simples pedaço de fio. E, no entanto, continha a promessa de vida,
o peso de um juramento sagrado. Ela o segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A missão deles ali estava completa. Agora, eles precisavam escapar. Raabe os levou de volta para dentro, para a pequena janela que dava para o campo fora da cidade. Ela pegou uma corda mais grossa, a mesma que usava para içar mercadorias ou água, e a amarrou firmemente a um pilar de madeira que sustentava o telhado. Ela jogou a outra ponta pela janela. A queda não era enorme, mas era perigosa na escuridão. Vão, ela lhes disse. Vão para as colinas e se escondam lá por 3 dias até que seus perseguidores tenham retornado. Depois, podem seguir seu caminho. Ela estava lhes dando a estratégia de fuga final, sua mente ainda trabalhando, protegendo seu investimento. O primeiro espião segurou a corda e começou a descer. Antes de desaparecer na escuridão, ele olhou para cima e seus olhos encontraram os dela. Havia gratidão ali e respeito. Então ele se foi. O segundo o seguiu. Em instantes, eles desapareceram na noite, como fantasmas. Raabe ficou na janela, ouvindo, até que não pudesse mais ouvir nem mesmo o som de seus pés na terra. Ela puxou a corda de volta para dentro, o cheiro do ar da noite ainda agarrado a ela. Ela fechou a pequena janela e se virou, encostando-se na parede fria da muralha. Ela estava sozinha novamente. Em sua mão, ela ainda segurava o cordão escarlate. A cidade ao seu redor dormia, ignorante da traição que ocorrera em seu coração, ignorante do fio de esperança que agora pendia de uma janela em sua muralha invencível. Raabe olhou para o pequeno pedaço de fio vermelho. Não era apenas uma promessa. Era sua nova identidade. Ela não era mais apenas a prostituta de Jericó. Ela era a mulher que havia feito um pacto com o Deus do céu e da terra. E agora, tudo o que ela podia fazer era esperar. Esperar pelo som das trombetas, pela chegada do exército, e esperar que um fio escarlate fosse o suficiente para salvá-la do fim do mundo. A noite em que os espiões desceram pela muralha foi a mais longa da vida de Raabe. O silêncio que se instalou em sua casa após a partida deles não era de paz, mas de tensão. Um silêncio que zumbia com o peso das decisões tomadas e das consequências que ainda estavam por vir. Cada som, vindo de fora, o latido distante de um cão, o passo arrastado de um guarda sonolento no topo da muralha, fazia seu coração disparar. Ela permaneceu acordada, sentada em sua esteira na penumbra, a lamparina de azeite queimando até a última gota. Em sua mão, fechada com uma força que deixava seus nós dos dedos brancos, estava o cordão de fio escarlate. Era surpreendentemente leve, quase insignificante ao toque. Mas para ela, parecia conter o peso de 2 destinos, o de uma cidade condenada e o de uma família que poderia ser salva. A luz fraca e bruxuleante, a cor do fio parecia viva, um vermelho profundo e vibrante como o sangue que corria em suas próprias veias. Era a cor da vida, um contraste gritante com a palidez do medo que a dominava. Ela passava o fio entre os dedos, sentindo sua textura áspera, e se perguntava sobre a natureza do pacto que havia feito. Não fora um simples acordo comercial, uma troca de favores. Fora algo mais profundo, um juramento selado não por ouro ou prata, mas pelo nome de um Deus que ela estava apenas começando a compreender. Nossa vida pela sua, eles haviam dito. Era um juramento de sangue, uma promessa em que a vida de um era fiadora da vida do outro. E o sinal, o fiador visível desse juramento, era aquele pedaço de fio. Ela se levantou e foi até a janela pela qual os homens haviam escapado. Abriu-a e olhou para a escuridão. O mundo lá fora estava indiferente, inconsciente do drama que se desenrolara dentro daquelas paredes. Ela pegou o cordão e, com as mãos trêmulas, amarrou-o firmemente na treliça da janela. Deixou-o pendurado ali, uma linha escarlate solitária contra a imensa e cinzenta muralha de Jericó. No escuro, mal era visível, mas Raabe sabia que estava lá. E sabia que, quando a luz do dia chegasse, ele se tornaria um farol, um marcador. Para os soldados de Israel, seria um sinal de misericórdia, um lembrete do juramento. Para qualquer pessoa de Jericó que o visse, não significaria nada, talvez apenas um adorno estranho, um pedaço de fio esquecido. A ironia era avassaladora. O destino de sua vida agora pendia de um objeto tão frágil, exposto aos elementos, visível a todos, mas compreendido por poucos. Naquele ato simples de amarrar um nó, Raabe estava fazendo mais do que seguir uma instrução. Ela estava externalizando sua fé, transformando uma convicção interna em uma declaração pública, mesmo que silenciosa. Ela estava marcando sua casa não apenas como um lugar a ser poupado, mas como um domínio que agora estava sob a jurisdição de um novo poder, o poder do Deus de Israel. O fio escarlate era a sua bandeira de rendição e, paradoxalmente, a sua bandeira de vitória. Tinha a cor do sacrifício, lembrando vagamente os rituais que ela ouvira falar, de sangue aspergido para afastar a morte.
E embora ela não pudesse saber, aquele simples ato ecoava uma história mais antiga na memória do povo de Israel. A noite da Páscoa no Egito, quando o sangue de um cordeiro foi passado nos umbrais das portas para que o anjo da morte passasse por aquela casa e poupasse os primogênitos. O cordão escarlate em sua janela era o seu próprio umbral marcado, um símbolo de redenção colocado na fronteira entre a destruição e a salvação. Era um ato de fé que transcendia a lógica militar e entrava no reino do mistério divino. Ela, a prostituta, a impura, estava, sem saber, participando de uma tapeçaria profética muito maior do que ela mesma. Os 3 dias seguintes foram uma agonia de espera. Raabe manteve uma fachada de normalidade. Ela foi ao mercado, comprou comida, falou com vizinhos, tudo com um sorriso forçado no rosto e um buraco de ansiedade se abrindo em seu estômago. A cidade fervilhava de rumores. Os guardas que haviam sido enviados em perseguição aos espias voltaram de mãos vazias, frustrados e irritados. A segurança foi reforçada. Ninguém mais podia entrar ou sair. Jericó havia se tornado uma prisão, suas muralhas invencíveis agora servindo para enjaular seu próprio povo com seu medo. Raabe ouvia as conversas, a bravata nervosa dos homens que afiavam suas espadas, a confiança cega de que suas muralhas e seus deuses os protegeriam. E em seu coração, uma compaixão triste se misturava ao seu próprio medo. Eles não sabiam, eles não podiam ver. Estavam confiando em tijolos e barro, enquanto um Deus que podia secar mares se preparava para o julgamento. Sua tarefa mais difícil, no entanto, foi convencer sua família. Ela reuniu seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs na pequena sala de sua casa, o mesmo lugar onde ela conduzia seus negócios vergonhosos. A ironia não passou despercebida por eles. Seus rostos estavam cheios de desconfiança e preocupação, porque Raabe, a filha que os havia desonrado, os estava chamando para uma reunião tão séria. Ela lhes contou tudo, sobre os espias, sobre o acordo, sobre a promessa de salvação. Ela lhes mostrou o cordão escarlate pendurado na janela. A reação inicial foi de choque e incredulidade. Seu pai, um homem envelhecido e cansado, a acusou de loucura, de trazer a ira do rei sobre todos eles. Seus irmãos, homens orgulhosos, zombaram da ideia de que o exército de Israel pudesse sequer arranhar as muralhas de Jericó. Sua mãe apenas chorou, temendo o pior. Mas Raabe persistiu. Ela não argumentou com lógica militar ou estratégia. Ela falou com a convicção ardente de sua fé recém-descoberta. Ela lhes falou sobre o Mar Vermelho. Ela lhes falou sobre Sion e Og. Ela falou de um Deus tão poderoso que os corações dos mais valentes guerreiros de Canaã haviam derretido como cera. Sua voz, geralmente associada a sussurros sedutores, agora ressoava com uma autoridade profética. O Deus deles não é como os nossos, ela insistiu. Nossos deuses são de madeira e pedra. Eles precisam ser carregados. O Deus deles carrega o seu povo. Ele luta por eles. Suas promessas são verdadeiras. Esta cidade vai cair. As muralhas não vão nos salvar. Nossos deuses não vão nos salvar. Apenas o juramento feito sob o nome do Deus deles pode nos salvar. E esse juramento está ligado àquele cordão. Para sermos salvos, temos que estar aqui, dentro desta casa, quando o fim chegar. Lentamente, dolorosamente, ela os convenceu. Não foi tanto a lógica de suas palavras, mas a força de sua crença. Eles viram em seus olhos algo que nunca tinham visto antes. Não a resignação de uma pária, mas a certeza de uma profetisa. Hesitantemente, eles concordaram. Eles moveram seus pertences mais preciosos para a casa dela, transformando o espaço de vergonha em uma arca de esperança. A casa na muralha, antes um símbolo de sua marginalização, agora se tornara o centro de seu universo, o único lugar seguro em um mundo prestes a desmoronar. A família de Raabe, unida pelo medo e por um fio de fé emprestado dela, esperou. E então as notícias chegaram. O rio Jordão, que estava em sua época de cheia, um turbilhão de água intransponível, havia se partido. Assim como o Mar Vermelho. As águas haviam se amontoado, criando um caminho seco no meio do leito do rio, e todo o exército de Israel havia atravessado a pé enxuto. O pânico que se apoderou de Jericó foi absoluto. A última defesa natural da cidade havia sido varrida por um milagre. A confiança na geografia, na natureza, foi quebrada. O Deus do inimigo não controlava apenas os exércitos. Ele controlava a própria criação. Agora, não havia mais dúvidas. A guerra não era contra um exército de homens, era contra o próprio Deus deles. O exército de Israel acampou nas planícies de Jericó, à vista das muralhas. A cidade se fechou completamente. Os portões foram trancados e barrados. Ninguém entrava, ninguém saía. Jericó se tornou uma fortaleza sitiada, não por máquinas de guerra, mas pela presença aterrorizante do acampamento israelita.
De sua janela, Raabe podia vê-los. Um mar de tendas, a fumaça das fogueiras subindo ao céu. E ela podia ver a Arca da Aliança, a caixa sagrada que representava a presença de seu Deus, brilhando ao sol. O que aconteceu a seguir desafiou toda a lógica militar, toda a razão humana. Não houve um ataque, não houve arietes, nem escadas, nem flechas. Em vez disso, no primeiro dia, uma procissão silenciosa saiu do acampamento israelita. Soldados armados marchavam na frente, seguidos por 7 sacerdotes tocando trombetas feitas de chifres de carneiro, os chofares. O som era estranho, primitivo, um gemido longo e penetrante que parecia vibrar nas pedras da muralha. Atrás deles vinha a Arca da Aliança, carregada nos ombros de outros sacerdotes. E atrás da arca, o resto do exército israelita marchava em silêncio absoluto. A procissão deu uma volta completa ao redor da cidade de Jericó e depois retornou ao acampamento. Foi isso. Os soldados de Jericó, posicionados no topo das muralhas, observaram com uma mistura de confusão e desprezo. O que era aquilo? Um ritual bizarro? Uma tentativa de guerra psicológica? Eles gritaram insultos, riram, atiraram pedras que caíram inofensivamente muito antes de atingir os israelitas. Dentro de sua casa, Raabe e sua família observavam e ouviam. O som dos chofares era a única coisa que quebrava o silêncio tenso. No segundo dia, a mesma coisa aconteceu. E no terceiro, e no quarto, e no quinto, e no sexto. Todos os dias a mesma procissão. Uma volta ao redor da cidade, ao som assombroso das trombetas de chifre de carneiro. E depois, um retorno ao silêncio. A confusão em Jericó começou a se transformar em uma ansiedade roedora. A rotina era enervante. A ausência de um ataque convencional era mais assustadora do que qualquer batalha. Era uma guerra de nervos, uma contagem regressiva para algo desconhecido e terrível. Para os habitantes de Jericó, era loucura. Para Raabe, era a prova de que o Deus de Israel não operava pelas regras dos homens. Ele estava desmantelando a cidade não com força bruta, mas com um ato de obediência ritualística, mostrando que a vitória não viria do poder do homem, mas do poder de Deus. Cada volta da procissão era como um nó sendo apertado em torno do pescoço da cidade. E a cada dia, Raabe olhava para o seu cordão escarlate. Ele ainda estava lá, um pequeno ponto de cor desafiadora contra a monotonia cinzenta da muralha. Era o seu único ponto de referência em um mundo que havia perdido o sentido. Dentro da casa, a tensão era quase insuportável. Seus irmãos caminhavam de um lado para o outro, roendo as unhas. Sua mãe rezava, alternando entre os nomes dos deuses cananeus e o nome do novo Deus que ela mal conhecia. Seu pai apenas se sentava em um canto, o rosto uma máscara de resignação sombria. Eles olhavam para Raabe, buscando segurança, mas ela mesma era um feixe de nervos. Sua fé estava sendo testada a cada hora. E se os espias tivessem mentido? E se o juramento fosse esquecido no calor da batalha? E se o cordão caísse ou fosse arrancado pelo vento? Ela tinha que se lembrar da declaração que fizera no telhado. Yahweh, o seu Deus, ele é Deus nos céus acima e na terra abaixo. Ela se agarrou a essas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Era tudo o que ela tinha. E então veio o 7º dia, o dia que mudaria tudo. A procissão começou mais cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, pintando o céu de tons de roxo e laranja, mas desta vez algo estava diferente. Depois de completarem a primeira volta, eles não retornaram ao acampamento. Eles começaram uma segunda volta, e depois uma terceira, e uma quarta. Eles marcharam ao redor da cidade 7 vezes. A cidade inteira de Jericó agora observava das muralhas, o desprezo substituído por um pavor crescente. O som incessante dos chofares era como uma broca perfurando seus crânios, um prenúncio de destruição que se tornava mais alto e mais urgente a cada volta. O ar estava elétrico, carregado com a expectativa de um clímax violento. Dentro da casa de Raabe, a família estava amontoada, longe da janela, como se a própria visão fosse perigosa demais. Raabe era a única que observava, espiando por uma fresta. Ela contou as voltas, seu coração batendo no ritmo dos passos da marcha. 6, 7. Após a 7ª volta, a procissão parou. Um silêncio súbito e total caiu sobre a planície. Um silêncio mais aterrorizante do que o som das trombetas. Parecia que o mundo inteiro estava prendendo a respiração. Então Josué, o líder de Israel, ergueu a voz e seu comando ecoou pelo vale. Gritem, pois o Senhor lhes entregou a cidade. E de centenas de milhares de gargantas um grito se ergueu. Não era um grito de guerra comum. Era um som primordial. Um rugido que parecia vir das entranhas da terra e dos céus ao mesmo tempo. Um som de libertação, de julgamento e de fé cumprida. O grito atingiu as muralhas de Jericó. E então o impossível aconteceu.
A terra começou a tremer, não como um terremoto comum, mas com uma vibração profunda e ressonante que parecia estar sintonizada com a própria frequência das muralhas. Raabe sentiu o chão de sua casa se mover sob seus pés. Um som baixo e profundo, como o gemido de uma besta gigante, começou a emanar das pedras. As muralhas, o símbolo de orgulho e invencibilidade de Jericó, a obra-prima da engenharia defensiva que havia resistido a séculos de ameaças, começaram a ruir. Não explodiram para fora. Elas desabaram para dentro, sobre si mesmas. As largas estruturas de tijolo e barro que haviam sido a confiança da cidade se tornaram sua tumba. Com um estrondo ensurdecedor que afogou o grito dos israelitas, as muralhas de Jericó caíram. A poeira subiu em uma nuvem maciça, sufocante, obscurecendo o sol. Gritos de terror e agonia ecoaram de dentro da cidade, enquanto homens, mulheres e crianças eram esmagados sob toneladas de entulho. O exército de Israel, seguindo as ordens de Josué, avançou reto, cada homem subindo sobre os escombros que estavam à sua frente, e entrou na cidade agora em defesa. O julgamento prometido havia chegado. Mas em meio a essa destruição cataclísmica, algo extraordinário aconteceu. Um pequeno trecho da muralha externa permaneceu de pé, intacto, como um dente solitário em uma boca desdentada. E nesse trecho de muralha havia uma casa, e da janela dessa casa pendia um cordão de fio escarlate, agora coberto de poeira, mas ainda visível, ainda vermelho. A casa de Raabe não havia caído. O chão havia tremido, as paredes haviam gemido, mas a estrutura se manteve firme, um milagre de engenharia divina em meio a uma catástrofe arquitetônica. Sua família, amontoada no interior, gritava de terror com o som da destruição, mas eles estavam seguros. Raabe correu para a janela. Através da nuvem de poeira, ela viu a carnificina. A cidade que ela conhecera, com seu mercado vibrante, seus templos e suas casas, estava sendo consumida pela espada e pelo fogo. Era um espetáculo de horror absoluto, o cumprimento da palavra de Deus sobre uma cultura idólatra e corrupta. Ela sentiu uma onda de náusea e terror, mas por baixo disso, um sentimento avassalador de gratidão e espanto. A promessa havia sido cumprida. A fé em um fio escarlate havia sido honrada. Logo, ela ouviu batidas em sua porta. Desta vez, não eram os guardas do rei. Ela abriu e viu os 2 espias, os mesmos homens que ela havia salvado. Seus rostos estavam cobertos de fuligem e suor, e em seus olhos havia a intensidade da batalha, mas eles a olharam com respeito. Viemos cumprir nosso juramento, disse o líder. Você e toda a sua família. Reúna todos. Vocês serão levados para um lugar seguro. Eles a escoltaram juntamente com seu pai, sua mãe e seus irmãos para fora da casa, através da brecha nas muralhas e para longe da cidade em chamas. Eles os levaram para o acampamento israelita, para uma área designada onde estariam protegidos. Enquanto Raabe caminhava, ela olhou para trás uma última vez. A fumaça subia de Jericó, um pilar escuro contra o céu, o cheiro de destruição pesado no ar. Ela havia traído sua cidade para salvar sua família. Ela havia abandonado seus deuses para abraçar o Deus verdadeiro. Ela era uma sobrevivente, uma traidora e, de alguma forma, uma heroína. A cidade de sua vergonha estava sendo purificada pelo fogo, e ela, a mulher mais impura daquela cidade, estava sendo purificada pela fé. O cordão escarlate havia feito seu trabalho. O pacto havia sido selado com a queda de uma nação e a salvação de uma família. Mas a história de Raabe estava longe de terminar. A queda de Jericó não foi o fim de sua jornada, mas apenas o começo de uma nova vida. Uma vida que ela nunca poderia ter imaginado. Uma vida que a levaria de uma casa na muralha para um lugar no coração da história da redenção. O ar que Raabe e sua família respiravam não era mais o ar fechado de Jericó. Era um ar que tinha gosto de cinzas e de fim. Enquanto os 2 espiões os guiavam para longe da cidade em ruínas, cada passo era uma separação do mundo que conheciam. O som ensurdecedor da queda das muralhas e da batalha que se seguiu deu lugar a um silêncio interrompido pelo estalar distante do fogo e pelos gritos abafados que o vento trazia como ecos de um pesadelo. A família de Raabe se juntava, uma pequena ilha de pessoas atordoadas em um oceano de destruição ordenada por Deus. Seu pai olhava para trás, para a fumaça que subia onde sua casa, seus amigos e sua história haviam existido. E seu rosto era uma tela de incompreensão. Sua mãe chorava baixinho, um som de luto puro e sem esperança. Seus irmãos, homens que até o dia anterior se gabavam da força de Jericó, agora caminhavam com os ombros curvados, a arrogância esmagada e substituída por um choque silencioso. Eles haviam sido salvos, mas salvos para quê? Para onde? Eram pessoas sem pátria, refugiados, o último vestígio de um povo amaldiçoado. No meio deles estava Raabe. Ela não olhava para trás.
Seus olhos estavam fixos nas costas dos espiões, nos contornos do acampamento israelita que se erguia à frente como uma nova e assustadora realidade. Ela sentia o tremor de sua família, sua confusão, seu medo, e sentia o seu próprio. Mas por baixo do medo havia algo mais, uma corrente de propósito. Ela havia feito uma escolha no telhado de sua casa, e cada passo naquele chão coberto de fuligem era uma confirmação daquela escolha. Ela havia apostado tudo no Deus de Israel, e ele havia cumprido sua parte do acordo. A promessa do cordão escarlate não havia sido uma ilusão. Sua casa, um milagre solitário em meio à devastação, era a prova. Agora, a segunda parte da promessa, a da vida, estava sendo cumprida. Eles não foram levados para o centro do acampamento. Em vez disso, foram guiados para uma área na periferia, um lugar separado, designado como fora do acampamento. Para os espiões, era uma medida prática e ritualística. Raabe e sua família eram gentios, cananeus, ritualmente impuros aos olhos da lei de Israel. Eles vinham de uma cidade amaldiçoada, dedicada à destruição total, como uma oferenda a Deus. Sua sobrevivência era um milagre, mas um milagre que precisava ser tratado com cuidado. Eles não podiam simplesmente se misturar ao povo da aliança. Precisava haver um período de transição, de purificação, de observação. Para a família de Raabe, no entanto, aquele espaço era uma nova forma de exílio. Eles trocaram a segurança precária de sua casa na muralha por uma tenda solitária na borda de um mar de estranhos. Eram uma atração. Durante o dia, os israelitas passavam, e seus olhares eram uma mistura de curiosidade, suspeita e um espanto respeitoso. As crianças apontavam, as mulheres sussurravam entre si, e Raabe podia quase ouvir as palavras. É ela, a prostituta de Jericó, a que nos ajudou. Para alguns, ela era uma heroína improvável. Para outros, uma cananeia impura, uma adoradora de ídolos que, por algum motivo misterioso, havia sido poupada. E para muitos, ela era simplesmente um mistério, um lembrete vivo de que os caminhos de seu Deus eram, de fato, difíceis de entender. Essa existência no limbo era um teste mais sutil, mas talvez mais difícil do que a espera pela queda das muralhas. A destruição de Jericó foi um evento de terror rápido e avassalador. A vida, fora do acampamento, era uma provação lenta e diária de sua fé e de sua identidade. Sua família lutava para se adaptar. Eles haviam perdido tudo: sua casa, seus vizinhos, seu modo de vida, sua nação. O mundo que entendiam com seus deuses, seus rituais e suas hierarquias sociais havia sido varrido em um único dia. Agora, eles estavam à mercê de um povo cujos costumes eram estranhos e cuja fé era incompreensível para eles. Eles observavam o sábado, o dia de descanso em que todo o acampamento parava. Um conceito estranho para uma cultura que trabalhava sem parar. Eles viam as leis sobre alimentação, as proibições sobre certos alimentos, as complexas regras de pureza e impureza. Era um mundo ordenado por leis que vinham de um Deus invisível, um contraste gritante com a religião caótica e sensual de Canaã, com seus ídolos que podiam ser tocados e seus rituais de fertilidade. O pai de Raabe passava os dias em silêncio, olhando para o vazio, o trauma da destruição tendo roubado suas palavras. Seus irmãos, antes homens de ação, agora não tinham propósito, e sua ociosidade se transformava em ressentimento. Você nos salvou para isso, irmã? Um deles perguntou uma noite, a voz amarga. Para sermos uma curiosidade para este povo do deserto? Para vivermos da caridade deles? Em Jericó, tínhamos nosso lugar. Éramos pobres, mas éramos alguém. Oquetes, Raabe sentiu a dor da acusação. Ela era a âncora de sua família, mas a tempestade ainda não havia passado. Em Jericó estaríamos mortos, ela respondeu, a voz calma, mas firme. Tínhamos um lugar em uma cidade que estava afundando. O Deus que nos salvou nos deu uma chance de vida. A vida que tínhamos se foi. Precisamos aprender a viver esta nova vida. Foi durante esse tempo de incerteza que Raabe se tornou mais do que apenas a salvadora de sua família. Ela se tornou sua líder espiritual. Ela não tinha um livro de leis para ler, nem um profeta para ensiná-la. Seu único texto era a memória das histórias que ouvira e a experiência visceral do poder de Deus. Ela contava à sua família repetidamente sobre o Mar Vermelho, sobre a queda dos reis amorreus, sobre as muralhas que desabaram ao som de um grito. Ela os lembrava de que o poder que os havia destruído era o mesmo poder que os havia poupado. Não entendemos seus caminhos, mas vimos. Nossa única esperança é confiar nele. Um dos espiões, um homem chamado Salmão, da tribo de Judá, se tornou seu elo com o acampamento. Ele cumpria o juramento, garantindo que eles tivessem comida, água e proteção. Mas ele fazia mais do que isso. Ele via a fé genuína em Raabe, uma fé que humilhava a acomodação de muitos em Israel que haviam nascido na aliança, mas a consideravam algo garantido.
Ele respondia às suas perguntas, explicando os costumes de seu povo, não com arrogância, mas com uma paciência surpreendente. Ele lhe falou de Abraão, o pai de sua nação, que também fora chamado a deixar sua terra e sua parentela para seguir a promessa de Deus. Ele lhe falou de Moisés e da lei, entregue no Monte Sinai. E enquanto ele falava, Raabe absorvia tudo, sua compreensão se aprofundando. Ela percebeu que a fé no Deus de Israel não era apenas uma questão de evitar a destruição. Era um convite para participar de uma história de redenção que se estendia por gerações. A salvação de sua família não fora um ato aleatório de misericórdia. Fora um ato deliberado, um sinal para o próprio Israel. A história de Raabe começou a se espalhar pelo acampamento, não mais como um sussurro de curiosidade, mas como uma lição poderosa. Os anciãos a discutiam em suas tendas. Os pais a contavam a seus filhos ao redor das fogueiras noturnas. A prostituta de Jericó, uma mulher cananeia, havia reconhecido a soberania de Yahvé antes mesmo que a batalha começasse, enquanto muitos em Israel, que haviam testemunhado milagres por 40 anos, ainda lutavam com a dúvida e a desobediência. Sua fé era um espelho que refletia tanto a grandeza da misericórdia de Deus quanto a fragilidade da fé humana. Ela se tornou um testemunho vivo de que a aliança de Deus não era limitada por etnia ou linhagem. A porta para o povo de Deus não era através do sangue, mas através da fé. Ela era o primeiro fruto das nações, a prova de que o Deus de Israel era, de fato, o Deus de toda a terra, e que qualquer um, de qualquer nação, que o invocasse com um coração sincero poderia ser salvo. Sua história serviu como um poderoso lembrete para a geração que estava prestes a conquistar Canaã. A vitória não viria de sua própria força ou retidão, mas de sua fé no mesmo Deus que Raabe havia confessado em um telhado em Jericó. Finalmente, o período de separação terminou. Josué, o líder de toda a nação, convocou Raabe e sua família. Eles foram levados perante ele e os anciãos de Israel. A família de Raabe tremia, temendo que este fosse um julgamento final. Mas Raabe caminhou com uma dignidade tranquila. Ela havia enfrentado a morte certa e sobrevivido. Ela não temeria os homens a quem seu Deus havia dado a vitória. Diante dos líderes de Israel, ela foi convidada a fazer a mesma declaração que fizera aos espias. Com sua família como testemunha, ela renunciou publicamente aos deuses de Canaã, a Baal e a Azerá, e a todos os deuses de sua antiga vida. E então, com uma voz clara que ecoou no silêncio da assembleia, ela professou sua fé novamente. Porque Yahvé, o seu Deus, ele é Deus nos céus acima e na terra abaixo. Foi um momento de poder espiritual imenso. A prostituta de Jericó, agora purificada por sua fé e pelo tempo de provação, estava sendo formalmente integrada à nação de Israel. Josué então deu o decreto. Raabe e sua família não viveriam mais fora do acampamento. Eles seriam adotados pela tribo de Judá, a tribo real, a tribo da qual viria a linhagem dos reis. Eles receberiam terras, direitos e, o mais importante, uma identidade. Eles não eram mais cananeus, eles eram israelitas. A jornada de pária a membro do povo escolhido estava completa. A integração foi gradual, mas real. A família de Raabe aprendeu a língua, os costumes, as canções de Israel. Seus irmãos, que antes haviam zombado, agora aprendiam a manejar uma espada para defender sua nova nação e um arado para cultivar sua nova terra. Sua mãe encontrou consolo e comunidade entre as mulheres de Judá. Seu pai, embora ainda assombrado pelo passado, encontrou uma paz tardia na segurança de seu povo adotivo. E Raabe, a mulher que havia sido definida por sua profissão vergonhosa, recebeu um novo nome. Ela não era mais Raabe, a prostituta. Ela era Raabe, a que vive entre nós até hoje. A que acreditou. A jornada espiritual de Raabe oferece uma profundidade de interpretação que vai além de sua própria história. Sua transformação de prostituta a heroína da fé é uma das mais poderosas representações da redenção em todas as Escrituras. A prostituição, em um sentido bíblico, frequentemente simboliza a idolatria, a infidelidade espiritual de abandonar o verdadeiro Deus para correr atrás de deuses falsos, que prometem prazer ou segurança, mas entregam apenas escravidão e morte. Jericó era uma cidade mergulhada nessa prostituição espiritual. Raabe, em sua profissão literal, era a personificação da condição espiritual de sua própria cidade. Ela estava vendendo seu corpo por sobrevivência, assim como Jericó estava vendendo sua alma aos ídolos em troca de uma falsa sensação de poder e prosperidade. Sua salvação, portanto, não foi apenas física, foi profundamente espiritual. Ao declarar sua fé no Deus de Israel, ela estava se divorciando da idolatria de sua cultura e se voltando em fidelidade ao único Deus verdadeiro. Sua história se torna a história de cada pessoa que se encontra espiritualmente perdida.
vendida à escravidão de sistemas de crenças vazios, e que, ao ouvir a verdade sobre o poder redentor de Deus, se volta para ele em fé. Ela demonstra que o chamado de Deus não se baseia em nosso mérito ou em nossa pureza. Ele não a escolheu porque ela era digna. Ele a escolheu para demonstrar que sua graça é poderosa o suficiente para tornar digno o indigno. Sua casa na muralha é, em si, um símbolo poderoso. As muralhas representavam a força do homem, o orgulho humano, a autoconfiança de Jericó. A casa de Raabe, embutida naquela mesma estrutura, mostra como Deus pode operar dentro dos sistemas do mundo, usando até mesmo os lugares mais desprezados e marginalizados para cumprir seus propósitos. A muralha, símbolo da confiança do homem, teve que cair para que a confiança em Deus pudesse prevalecer. But, a casa da fé, construída na própria estrutura da rebelião humana, foi preservada. Isso ensina que nossa salvação não vem de escaparmos do mundo, mas da presença protetora de Deus em meio ao colapso do mundo. O cordão escarlate, o sinal de sua salvação, é talvez o símbolo mais rico de todos. Sua cor, o vermelho do sangue, aponta para o tema central do perdão e do sacrifício na narrativa bíblica. É um fio de graça, um marcador que distingue a casa da fé da condenação que a cerca. Assim como o sangue do Cordeiro Pascal protegeu os israelitas no Egito, o cordão escarlate, obtido através de um ato de fé, protegeu esta família gentia em Jericó. Para as gerações futuras, e especialmente na interpretação cristã, este fio escarlate é visto como um prenúncio, uma sombra profética do sangue de Cristo. O sacrifício final que oferece salvação a todos, judeus e gentios, que se abrigam sob o sinal da cruz pela fé. Raabe, ao pendurar aquele cordão em sua janela, estava, sem o pleno conhecimento, participando de uma história de redenção muito mais antiga e mais grandiosa. Ela estava amarrando seu destino a um fio de esperança que se estenderia por séculos, conectando a queda de Jericó ao sacrifício no Calvário. Sua integração em Israel culminou no ato mais radical de aceitação que aquela sociedade antiga poderia oferecer: o casamento. Salmon, o espião da tribo de Judá, o homem que havia testemunhado sua fé corajosa em primeira mão, tomou Raabe como sua esposa. Este não foi um ato trivial, foi uma declaração pública e poderosa. Um príncipe de Judá se casando com uma ex-prostituta cananeia. Socialmente era chocante. Espiritualmente era a demonstração final da graça de Deus. O casamento apagou o último vestígio de sua antiga identidade. Ela não era mais uma estrangeira, nem uma pária. Ela era uma esposa, uma matriarca, a cofundadora de uma nova família no coração da nação escolhida. A mulher que antes recebia homens em sua casa em transações de vergonha, agora estava construindo um lar baseado na honra, na fidelidade e na aliança. A graça de Deus não apenas a salvou da destruição, ela a restaurou, a honrou e lhe deu um futuro e uma esperança que teriam sido absolutamente inimagináveis para a mulher que lavava os pés de estranhos em uma casa na muralha. E foi através deste casamento, desta união improvável entre um espião israelita e uma prostituta cananeia, que o propósito final de Deus para a vida de Raabe começaria a se revelar, pois a história dela não terminaria com sua salvação ou seu casamento. O fio escarlate de sua vida estava destinado a ser tecido na linhagem mais importante da história humana, provando que Deus não apenas salva os improváveis, ele os usa para construir o seu reino. A poeira da conquista de Canaã baixou lentamente, dando lugar ao trabalho árduo de construir uma nação. Para Raabe, a mudança da sobrevivência assustada para a rotina da vida diária foi um milagre em si. Cada nascer do sol que ela via não era mais um sinal de medo, mas uma promessa de normalidade. O som de crianças brincando nas ruas de sua nova aldeia, o cheiro de pão assando, o ritmo das estações ditando o plantio e a colheita, essas eram as texturas de uma vida que ela nunca pensou que teria. Seu casamento com Salmon foi a base dessa nova existência. Era uma união que desafiava todas as regras sociais da época. Salmon era um homem de posição e respeito, um líder da poderosa tribo de Judá. Raabe era uma mulher com um passado que não podia ser apagado, uma estrangeira cuja antiga profissão era um sussurro que, embora silenciado pela graça, nunca desapareceria completamente da memória coletiva. No entanto, o casamento deles não foi baseado em status ou em dotes, mas em algo muito mais forte, um respeito mútuo, criado no fogo de uma crise existencial. Salmon nunca esqueceu a mulher corajosa que o escondera sob feixes de linho, a mulher cuja fé brilhara como uma estrela solitária na noite escura da idolatria de Jericó. Ele não via uma prostituta cananeia. Ele via uma heroína da fé, uma prova viva do poder de seu Deus para chamar os improváveis. Para Raabe, Salmon era mais do que um marido. Ele era a personificação da fidelidade de Deus. Ele era o espião que havia mantido seu juramento,
o homem que aqui havia guiado para fora da destruição, e lhe oferecido não apenas segurança, mas honra. O amor deles cresceu nesse solo de gratidão e admiração mútua, uma planta resistente que floresceu em um lugar improvável. A vida deles juntos se tornou um testemunho silencioso, mas poderoso dentro da comunidade. Juntos, eles construíram um lar, não em uma muralha na fronteira, mas no coração da terra prometida. A casa deles se tornou um lugar de hospitalidade, onde a história de Jericó era contada não como um conto de terror, mas como uma saga de redenção. Eles ensinaram a seus filhos não apenas as leis de Moisés, mas as lições que haviam aprendido em primeira mão, que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação em face dele, que a fé não é uma crença cega, mas uma confiança razoável baseada nos atos poderosos de Deus, e que a graça não é barata, mas custou a queda de uma cidade e foi selada por um juramento sagrado. A presença de Raabe na tribo de Judá foi um lembrete constante da universalidade do chamado de Deus. Em uma cultura que poderia facilmente se tornar exclusivista e orgulhosa de seu status de povo escolhido, ela era a prova de que o coração de Deus sempre foi maior do que as fronteiras de Israel. Ela demonstrou que a identidade no povo de Deus não era uma questão de linhagem, mas de postura do coração. Sua fé havia demolido muralhas mais fortes do que as de Jericó, as muralhas de preconceito racial, social e moral. Ela não era mais a outra, a estrangeira. Ela era mãe em Israel, uma matriarca cuja sabedoria, forjada em uma vida de dificuldades, era agora um tesouro para sua nova comunidade. Sua perspectiva única de alguém que havia conhecido as profundezas da idolatria e da depravação cananeia deu-lhe uma apreciação pela santidade e pela misericórdia de Deus que poucos israelitas nativos possuíam. Ela não tomava graça como garantida porque sabia o que era viver sem ela. E foi através de sua união com Salmon que o propósito final de Deus para sua vida, um propósito que estava oculto até mesmo para ela, começou a se desenrolar. A mulher que fora estéril em sua antiga vida, cuja profissão negava a santidade da criação da vida, tornou-se o canal para uma das linhagens mais significativas da história humana. Raabe e Salmão tiveram um filho. Eles o chamaram de Boaz. O nome significava nele a força. E, de fato, Boaz cresceu para ser um homem de grande força, não apenas física, mas de caráter. Ele herdou a nobreza de seu pai e a fé corajosa de sua mãe. Ele se tornou um homem rico e influente na cidade de Belém, conhecido por sua integridade, sua generosidade e seu profundo respeito pela lei de Deus. A história de sua mãe, a mulher de Jericó, foi a base de sua identidade. Ele cresceu, sabendo que a graça de Deus corria em suas veias, que sua própria existência era um testemunho de que Deus podia trazer vida da morte e honra da vergonha. E essa compreensão moldou a maneira como ele interagiu com o mundo, especialmente com os marginalizados e os estrangeiros. E foi essa sensibilidade, nascida da história de sua mãe, que o preparou para seu próprio encontro com o destino. Gerações depois, em um campo de cevada nos arredores de Belém, Boaz encontrou outra mulher estrangeira, outra alma marginalizada. Seu nome era Ruth, uma moabita, vinda de uma nação que era a inimiga tradicional de Israel. Ruth, como Raabe, havia perdido tudo e havia chegado a Israel em um ato de fé e lealdade, apegando-se à sua sogra israelita, Noemi, e declarando: "O teu povo será o meu povo e o teu Deus, o meu Deus." Boaz olhou para Ruth e viu um reflexo da história de sua própria mãe. Ele viu uma mulher de coragem, de fé e de caráter, uma estrangeira que havia se refugiado sob as asas do Senhor, Deus de Israel. A lei do resgate, o costume de um parente próximo resgatar a terra e a linhagem de um parente falecido, era uma obrigação. Mas para Boaz era mais do que isso. Era uma oportunidade de viver a graça que ele havia herdado. Ele não apenas resgatou a terra de Noemi, ele tomou Ruth como sua esposa, quebrando novamente as barreiras sociais e raciais, assim como seu pai havia feito antes dele. Ele a trouxe para sua casa, honrando-a e protegendo-a. E juntos, Boaz, o filho de Raabe, e Ruth, a moabita, tiveram um filho. Eles o chamaram de Obed. A linhagem continuou. Obed se tornou o pai de Jessé. E Jessé, um pastor de ovelhas de Belém, se tornou o pai de 8 filhos. O mais novo deles, um jovem ruivo e de belos olhos, era frequentemente esquecido por sua própria família, deixado para cuidar das ovelhas no campo. Mas Deus não o havia esquecido. Este jovem pastor, chamado Davi, foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel para ser o maior rei da história de Israel. Davi, o matador de gigantes, o doce salmista, o homem segundo o coração de Deus, carregava em seu sangue a herança de Raabe, a prostituta, e de Ruth, a moabita.
A fé corajosa da mulher que desafiou o rei de Jericó agora pulsava no coração do rei que unificaria a nação e estabeleceria Jerusalém como sua capital eterna. A linhagem de Raabe não estava apenas segura, ela estava no trono. A promessa de Deus a Davi foi ainda maior. De sua descendência, Deus levantaria um rei cujo reino não teria fim. E assim, o fio escarlate da história continuou a ser tecido, de geração em geração, através de reis e profetas, através de tempos de triunfo e de exílio, sempre apontando para um cumprimento futuro. Séculos se passaram. O trono de Davi estava vazio. Israel estava sob o domínio de um novo império, Roma. A esperança de um Messias, um libertador da linhagem de Davi, parecia um sonho distante. E então, em uma pequena cidade da Galiléia chamada Nazaré, um anjo apareceu a uma jovem virgem chamada Maria. Ele lhe disse que ela conceberia e daria à luz um filho, e que seu nome seria Jesus. Ele seria chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe daria o trono de seu pai Davi, e ele reinaria para sempre. E no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo do Novo Testamento, o autor, querendo estabelecer as credenciais reais de Jesus como o Messias prometido, traça sua genealogia. Ele começa com Abraão e segue através dos patriarcas e reis. E em meio à lista de nomes veneráveis, encontramos uma inclusão que teria chocado qualquer escriba tradicional. Salmão gerou Boaz, de Raabe. Boaz gerou Obed, de Ruth. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Ali, gravado para sempre nas escrituras sagradas, está o nome dela, Raabe, a prostituta de Jericó. Ela não é uma nota de rodapé, não é uma figura secundária. Ela é uma ancestral direta do Messias. A inclusão de Raabe na genealogia de Jesus é uma das declarações teológicas mais radicais e belas de toda a Bíblia. Uma genealogia, no mundo antigo, era um currículo, uma prova de pureza de linhagem e de direito ao poder. A inclusão de mulheres já era rara. A inclusão de mulheres gentias e com passados escandalosos era inédita. E Mateus não inclui apenas uma, mas várias. Tamar, que se disfarçou de prostituta para garantir sua descendência, Raabe, a prostituta cananeia, Ruth, a moabita, e Batseba, a mulher com quem Davi cometeu adultério. A genealogia de Jesus não é uma linha de perfeição, mas uma tapeçaria de graça. É como se Deus estivesse deliberadamente mostrando que a salvação que seu filho traria não seria para os justos e os perfeitos, mas para os quebrados, os marginalizados, os pecadores. A linhagem do Salvador está intencionalmente contaminada com a própria humanidade que ele veio salvar. A presença de Raabe ali é um grito de esperança para todos os que se sentem definidos por seu passado. Ela proclama que a graça de Deus é mais poderosa do que qualquer erro, qualquer pecado, qualquer rótulo que o mundo nos coloque. Deus não apenas perdoa nosso passado, Ele o redime, Ele o tece na história de sua glória. A mulher que vendia seu corpo em transações de vergonha se tornou uma ancestral daquele cujo corpo seria partido para a salvação do mundo. O fio escarlate que ela pendurou em sua janela, um símbolo de sua fé e da promessa de Deus, encontra seu cumprimento final na corrente escarlate de sangue que fluiu da cruz. Um sacrifício que oferece salvação a todos os que, como Raabe, se abrigam sob seu sinal pela fé. Sua história destrói a noção de que somos desqualificados para o propósito de Deus por causa de nosso passado. Pelo contrário, muitas vezes é o nosso passado quebrado que Deus usa para nos tornar vasos de sua graça. A mulher que conhecia as profundezas da depravação de Jericó pôde apreciar a profundidade da misericórdia de Deus de uma maneira que os justos autossuficientes jamais poderiam. A mulher que vivia de mentiras para sobreviver se tornou uma testemunha da verdade. A mulher que era invisível para os poderosos de sua cidade teve seu nome inscrito no livro mais importante da história. A mensagem da vida de Raabe ecoa através dos milênios e continua a inspirar e desafiar até hoje. Em um mundo que é rápido em julgar e rotular, sua história nos força a olhar além das aparências, a ver o potencial para a fé e a coragem nos lugares mais inesperados. Ela nos ensina que Deus não está procurando por super-heróis religiosos, mas por corações honestos que estão dispostos a reconhecer a verdade quando a veem, mesmo que essa verdade destrua seu mundo. Sua jornada é um roteiro para a verdadeira conversão. Começa com ouvir a verdade sobre quem Deus é e o que Ele fez, as histórias do Mar Vermelho e das vitórias. Prossegue para o medo e o reconhecimento de nossa própria impotência diante de seu poder. Nossos corações derreteram. Leva a uma declaração de fé, uma confissão de que Ele, e somente Ele, é Deus. E culmina em um ato de obediência, uma ação que demonstra a realidade daquela fé, esconder os espias e pendurar o cordão. Raabe não apenas acreditou, ela agiu de acordo com sua crença, arriscando tudo no processo.
O autor de Hebreus, no Novo Testamento, a lista no grande salão da fama da fé, ao lado de Abraão, Moisés e Davi, dizendo: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. E o apóstolo Tiago a usa como o principal exemplo de que a fé sem obras é morta, argumentando que sua ação de esconder os espias foi a prova de sua fé salvadora. Para a pessoa que hoje se sente presa em sua própria Jericó, uma situação de pecado, vergonha ou desespero, cercada por muralhas que parecem intransponíveis, a história de Raabe oferece um caminho de saída. Ela mostra que não importa quão altas sejam as muralhas de nosso passado, a graça de Deus é maior. Ela nos convida a ouvir as notícias do poder redentor de Deus, a permitir que essa verdade nos convença de nossa necessidade e, em seguida, a dar um passo de fé, por menor que seja. Talvez seja um ato de confissão, um pedido de ajuda, uma decisão de abandonar um antigo modo de vida. E ela nos mostra a importância de nos agarrarmos ao cordão escarlate da promessa de Deus, confiando que, quando o julgamento vier sobre os sistemas do mundo, aqueles que se abrigam sob o sinal da graça serão poupados. Raabe começou sua história como uma nota de rodapé na história de uma cidade condenada, um exemplo da depravação de Canaã. Ela terminou sua história como um capítulo central na saga da redenção, uma matriarca na linhagem do Rei dos Reis. Sua vida é a prova definitiva de que o propósito de Deus não é impedido por nosso passado, mas muitas vezes é revelado através dele. Ela foi, de fato, uma prostituta escolhida para um propósito divino. E em sua escolha, Deus revelou a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de seu amor. Um amor que pode alcançar a casa mais baixa na muralha mais forte, que pode redimir o passado mais sombrio e que pode tecer um fio escarlate de vergonha na tapeçaria dourada da sua glória eterna. Sua história não é apenas sobre o que Deus fez por ela, é sobre o que Ele pode fazer por qualquer um de nós que, como ela, ousa acreditar em sua promessa e agir com base nessa fé.